Olá, jovens! Mais uma semana, mais uma hora boa começando. E se eu e o Alberto estamos sentados um no colo do outro, que vocês estão achando que a gente tá separado, isso é edição, parabéns ao Tula. Parabéns ao Tula. A gente só tem 2 cadeiras no estúdio. Exatamente. Significa alguma coisa, Alberto? Significa que temos hoje um convidado muito especial, Júlio Santi. Seja muito bem-vindo, menino Júlio. Um prazer enorme estar com você aqui. Para as pessoas que não te conhecem, pro pessoal de casa que quer saber, Júlio Santi, do que vive, como se alimenta, se presente pro pessoal aí. Me alimento de muita luz. Brincadeira, eu sou de São Paulo, eu tenho uma empresa de vídeos e recentemente comecei a fazer jogos de videogame também. Mas, assim, se eu pudesse resumir mesmo assim, eu acho que eu sou um contador de histórias. A vida toda eu contei muita história. Ah, que legal, cara, que legal. Prazer enorme estar contigo aqui, obrigado. Tá? Eu tô super feliz de estar aqui. Muito tempo que eu não venho pra BH, então. Não, Você BH tinha é vindo ótimo. antes? 14 anos. Caramba, cara, tinha muito tempo mesmo. Eu vim fazer um torneio de badminton. Ah, torneio de badminton. Caralho, torneio de badminton. E aconteceu algo muito importante aqui nesse torneio, mas depois eu explico com calma, que é coisa de cabeça, assim, né? Beleza. Acontecimentos internos. Beleza, depois a gente fala das várias vidas de Júlio Santi. Sim, e Mas- mandar um salve, né, pra galera do badminton, pra galera do sepak takraw e pra galera do hayalai, tá? Os esportes que mais crescem no Brasil. O cara, Badminton, sepak takraw e hayalai. pra quem não sabe, Sepak Takraw é o futebol ninja. Obrigado. Essa é a melhor definição de sepak takraw de todos os tempos. Sepak takraw é um esporte típico da Tailândia, não só da Tailândia, eu tô começando uma briga, porque sepak takraw, metade do nome é em Thai, metade do nome é em indonésio. A sepak é Thai, takraw é indonésio. É o esporte típico ali da região. Eles têm uma bola, que é uma bola que no começo era feita de fibra de coco e tal, ela é toda perfurada, ela é oca por dentro, e é o futebol ninja mesmo. Sepak takraw, você joga só com os pés, só que você faz as cortadas dando bicicletas. É os caras dando voadora. Os caras dando voadora, O saque é sempre de bicicleta. bicicleta, O saque voadora. o cara joga a bola pra cima com o pé e vem e dá uma bicicleta, dá uma voadora na um bola. negócio É que legal. maravilhoso, cara, é maravilhoso. E o Brasil tem uma seleção de sepak takraw, as pessoas não sabem muito disso. Cara, eu sou fã de sepak takraw mesmo, eu tenho todo um conhecimento do sepak takraw. E quem trouxe o sepak takraw pro Brasil foi um cara no Ceará, que ele foi pra Tailândia, acho que pra estudar artes marciais e tal, e aí apaixonou com o sepak takraw, trouxe o sepak takraw pro Brasil e a galera jogava futebol. Então a galera pirou no sepak takraw. Existe um núcleo do sepak takraw brasileiro no Ceará. Qual foi o outro que você citou? Hayalai, conhecido popularmente como pelota basca. Pelota basca, eu ouvi falar. Pelota basca. O nome original é hayalai. Hayalai você joga com uma luva gigante de couro na mão, numa quadra que é super longa. Ele é... Cara, me lembra o nome, que eu esqueci. É aquela coisa, né? Eu lembro o nome dos esportes bizarros e esqueço dos esportes comunzinhos. Aquele tênis que você joga contra a parede, 2 caras... Squash. Squash, obrigado. Imagina um squash gigante, ridiculamente longo, com uma bola muito mais dura que vai a 180 km por hora, com uma luva curvada de madeira. Bem-vindo ao mundo maravilhoso do hayalai, vulgo pelota basca. Bom, dados todos esses abraços, quero falar como que eu chamei o Júlio pra vir aqui pro podcast. Eu vi uma chamada do jogo que ele criou, chamado Master Lemon, que é o Mestre Limão. O que acha de se tornar um hiperpoliglota? Português, islandês, como eu pude esquecer? Você é humano. Eu não quero ter uma carreira, ficar em escritório, ter rotina. Eu quero ser livre. É tudo no que a gente acreditava. Não é sobre mim ou sobre ele. É uma missão. Tem uma coisa, sim, que você pode fazer. Mas sinto lhe dizer que vai te custar muito. Se você sonha, você pode. É isso. Mas como é possível uma árvore deixar de existir? Só você pode me ajudar a entender essa história. Espera. Ai, não.
E eu não sei onde que eu vi essa chamada. Eu não sei se foi no Flow Games. Eu vi uma chamada, tipo, de que seria upcoming, algo que estaria vindo e tal, não sei o quê. E eu achei a história super intrigante. E de início, eu achei que seria um visual novel. Pra quem não sabe, visual novel é aqueles jogos que é uma história em que a gameplay não importa tanto. Enfim, o importante é contar a história. E basicamente, foi um grande amigo do Júlio, que era um poliglota, que morreu no acidente. E que foi muito importante na vida do Júlio. E o Júlio queria, de certa forma, criar um jogo pra eternizar não só a amizade, mas como a vida dele e tal. E eu, de cara, senti que seria um jogo bad vibes. Porque tem um jogo que eu joguei que me lembrou muito Master Lemon, que chama To The Moon. Cara, To The Moon Minha inspiração, né? é um jogo que você quer cortar os pulsos no final, cara. É um jogo, assim, que vai te... O que acontece? Tem 2 tipos de drama. Tem o drama, que você assiste, e no final dá um pouquinho de quentinho no coração. É o drama que eu quero, entendeu? Agora, tem drama, cara, que vai te empurrando. Aí, no final, ele pega seu coração que resta e estraçalha. Que é o To The Moon. É aquele filme que devia ser proibido. E diz, Matri, vai veja. Vai, veja. Tem aquele do pai, lá do Anthony Hopkins, que tem Alzheimer. Ai, velho. Você assistiu? Puta dureza, que pariu. Você assistiu? Sim, Eu nome. devia ter assistido, que devia ser proibido. Cara, o Escafandre e a Borboleta. Tu já viu o Escafandre e a Eu Borboleta? não vejo. Se eu descubro que eu fui... Falando sério, se eu descubro que eu fui esse cara, eu não quero ver. Não quero ver. Cara, esse do Anthony Hopkins, cara, me pegou. Aí chegou no final, tá vendo minha mulher chorando, cara. Cara, a gente ficou paralisado. Não, tem um filme que você fica arrasado. Tem um filme que você fica arrasado, Eu tô cara. pior hoje. Vou aproveitar e contar um caso muito irônico, cara. Eu e a Nayara estamos juntos há 732 anos. E aí a gente namorou a primeira vez, não deu certo tal. Quando a gente voltou, na segunda vez, que foi a vez que a gente ficou, vai fazer 21 anos agora esse ano. Eu falei assim, pô, vou levar ela no cinema, tal. Tinha tempo que a gente não ia no cinema. E aí tava passando, agora eu não lembro se foi no Humberto Mauro ou se foi no Belas Artes, alguma coisa assim. Tava passando um filme australiano que todo mundo tava falando dele e tal. E eu não tinha visto de qual é do filme. Eu só sabia que existia um buzz acerca desse filme. Bicho, é o filme mais triste que eu já vi na minha vida, cara. É só desgraça atrás de desgraça. E aí nós fomos pro date, os dois soluçando sem parar e ficamos mortalmente arrasados. Não escolha, assim. você levar paquerinha. Então foi uma má escolha. Foi uma má escolha. Foi. E aí eu queria que você falasse um pouco do jogo, porque eu achei que teria essa vibe. E que o To The Moon é assim. Mas não, ele consegue até mesmo ser otimista. Ele consegue ser otimista. Só a curiosidade de quem não jogou To The Moon. O To The Moon você vai pra lua. Quase. Tá. Quase. E aí, que você queria falar? Como que você conheceu o Limão? Como que começou essa ideia de... Primeiro, como você conheceu ele? Por que essa conexão sua e o Limão foi tão importante? E como que surgiu a ideia do jogo? Tá, claro. Cara, o Limão, assim, talvez dos meus amigos, seja o amigo que eu menos tenha visto fisicamente na vida. Eu conheci ele, eu tinha 19 anos, ou 18 ou 19 anos, e eu tava no primeiro ano de faculdade, segundo ano de faculdade, tava no primeiro ano de faculdade. Tinha começado a fazer Aliança Francesa, Você fez o que na faculdade, mano? Eu fiz letras. Ah, que foda. E eu tava matriculado, só que eu tava começando a fazer aula. Então você é Fefeleche também. Fefeleche. Tive lá no meu mestrado, fiz meu mestrado. Sei. É. Mas legal, fez História. História, tá. História. Eu fiz IEL, fiz Unicamp, mestrado, tá. né? Em literatura também. E aí eu matriculei no bacharelado em língua chinesa. Porque quando eu tinha 16 anos eu já fiz Tai Chi Chuan. Aí eu friquinei, amei taoísmo. Taoísmo é tipo, assim, me deu uma clareza na vida, a visão espiritualista, né, do taoísmo, que é o que os mestres do Tai Chi falavam e tal. Aí eu conheci o I Ching, aí eu fiz um curso de Xing também com a visão taoísta. Falei, vou fazer chinês, quero ler o Tao Te Ching, quero aprofundar no chinês e tal. Beleza. Quero ler o Zhuangdi no original ali. Isso, e fui. E aí um dia um amigo meu do prédio, que é o Ricardo, ele falou, tem um amigo de escola, tá querendo te conhecer, porque ele gosta de línguas, tá estudando chinês e tal, que é o Limão, vai falar com ele e tal. Aí a gente foi encontrar no prédio. Eu lembro quando eu encontrei ele a primeira vez, eu lembro do dia, lembro do local e tal. E ele falou, você tá estudando francês aonde? Como? Na verdade, nem falou como, né? Ah, velho, eu tô fazendo aula. Cara, não faz aula. Usa o assímil. Eu, por quê? Meu, em 6 meses você tá falando. Falei, 6 meses? Porque normalmente esses cursos de escola é 4 anos. 5 anos. Sabe, você fica um semestre inteiro no Je parle, tu parle, essas coisas, né? E isso pra mim, imagina, eu tinha 19 anos e eu era muito ingênuo, assim. Eu falo assim, cara, isso pra mim parecia um absurdo, mas parecia magia.
Aham. Porque eu tava preso nessa coisa da escola de inglês, você ficar tal, não sei o quê. Eu falei, comprei o Assímil imediatamente, fui, comprei. E, cara, realmente, em um mês você vê uma diferença bizarra. Porque é um método... Não, tanto Assímil quanto Teach Yourself é um negócio de doido, né? Teach Yourself eu nunca usei. É muito bom. É? É muito bom. Eu virei fã de carteirinha do Assímil, assim, mas... E detalhe, cara, no jogo tem um monte de, entre aspas, publi do Assímil. Tem. E eu fiquei com uma curiosidade, já aproveitando que você tá falando do Assímil. Depois vai ter um episódio só de poliglota, que não é o ponto aqui. Você chegou a contatar eles pra poder pegar a autorização? Vou te contar essa história. Deixa eu contar do Limão, você vai ter. Porque a história aí, beleza. Aí o Limão, a gente ficou muito amigo, porque ele já tinha. O Limão, ele fez Porto, né? Então ele, na escola ele já sabia inglês, italiano, aí ele aprendeu espanhol sozinho, italiano sozinho e tal. Ele já falava 5, 6 línguas, assim, né? Caralho. Ele não bebia, ele não saía, e se ele saía, ele não bebia, ele estudava todo dia. E aí ele falava dessa coisa do amor pelos estudos, assim. Eu falei, cara, tem. Eu acho que é do Arguelles que ele falava, inclusive, que é o cara que se orgulha que não estudou só 2 dias da vida, que é o dia que o pai morreu, que em homenagem ao pai ele não estudou. Enfim, e o Limão estudava muito, e aí a gente começou, cara, você vai aprendendo coisa junto? E vai. E o Limão, ele falava assim, e o meu sonho, cara, é aprender o islandês. Só que eu não tenho Assímil islandês ainda, então eu vou me preparar, porque o islandês é muito difícil, talvez seja uma das mais difíceis do mundo. E ele falava, cara, e é assim, você aprende islandês, você sabe ler Vikings, os manuscritos nórdicos. É, porque é Jurnorsk quase purinho. Das línguas nórdicas é a única que manteve os casos todos, as declinações. É a ilha, né? É a ilha, fica lá parado. Fica parado. E eu quero ir lá, quero morar lá, quero ver a Aurora Boreal, meu sonho. E aí ele foi pra Itália. Ele tinha um passaporte português, ele foi fazer faculdade na Itália, ele transferiu. Quando ele acabou a escola, então eu conheci ele, eu já tava na faculdade, que eu era 2 anos mais velho que ele. Entendi, ele tava terminando. Tava terminando a escola. E aí no primeiro ano de faculdade, ele já transferiu pra Itália, lá pra Florença. E foi lá masterizar o italiano, vamos falar assim, né? E eu fiquei algumas semanas com ele lá, fui visitar ele em Florença. E aí pra ir pra Itália, eu peguei o Assímil e falei, vou fazer em um mês o Assímil. Em vez de 6 meses, então eu fiz 7 lições. Intensivo. E quando eu cheguei na Itália, foi um absurdo, assim, porque eu consegui entender tudo, conversar tudo. Aí amigos do Limão conversavam italiano, aí eu tenho parente lá que eu fui visitar, fui conhecer e tal. E aí eu levei pra ele um método de finlandês de presente, porque eu passei na Assímil, porque eu fui pra Paris. Aí eu comprei pra ele um livro de presente de finlandês. E aí a gente começou a estudar finlandês junto. Eu já tinha o de russo, a gente também tava estudando russo junto. E, cara, é muito legal, porque aí depois, 3 anos depois, ele se mudou pra Vale de Aosta. Eu fui visitar, fiquei um mês com ele lá. Nossa, visita boa essa, né? Foi muito boa. E a gente pegando o ônibus, conversando em russo. Sei que o Limão não bebe, mas imagino que você deva ter tomado uns vinhos bons lá, viu? Não. Você não bebe também, não? Cara, eu tava com ele lá, né? O Limão, cara... Mas era isso, sabe? A gente, fui lá pra ter uma vida de civil, assim, sabe? Não de uma época que ainda podia conversar em russo no ônibus na Itália, sem levar pedrada. Exatamente. E fizemos isso, assim, sabe? De parar pessoas e conversar em russo e tal. E o Limão muito monástico, estudava todo dia e tal, não sei o quê. E aí, então, a gente virou amigo de línguas. Só que eu refleti muito sobre isso fazendo o jogo, né? Quando você começa a aprender qualquer coisa sozinho, não é sobre línguas mais, entendeu? É sobre liberdade, né? Porque, eu sei que hoje, que se eu sentar, pegar um método Assímil, que eu peguei ontem, eu comecei o de coreano, e eu ficar 6 meses fazendo coreano, não vou ver fluente de coreano? Provavelmente não. Mas talvez eu ganhe uma certa fluência. Você vai conseguir se virar. Se você for pra Coreia, você se vira. Me viro. Só que, por exemplo, cara, é maravilhoso a estrutura do Hangul lá. Os aprendizados que você tem, ninguém tira de você. Você pode esquecer a língua depois, mas aquilo ninguém tira, porque as estruturas ficam impressas nas sinapses que se formam, sei lá o que for, que você sai com aquela sensação de posso qualquer coisa. E beleza, aí o Limão foi pra Islândia em 2000 eu não lembro o ano agora, 2016, 2015. Depois que ele terminou a faculdade lá? Terminou a faculdade, voltou pro Brasil alguns meses, terminou um relacionamento com a Vanessa que tava com ele lá, e conseguiu um emprego lá na Islândia e foi. Um ano depois... Ele já tinha aprendido islandês nesse tempo? Não, foi lá sim. Foi na cara e na coragem, na tora, assim. Livro, assim. Caralho. Aí um ano depois, olha essa história eu vou contar do comecinho, mas em 2015 eu tava com a Marcela, que é minha esposa hoje, e eu comprei aquelas passagens de milha ano pra Paris, né? Começando aqueles roletões de milha, né? Que você pagava baratinho. Paguei baratinho, aí eu comprei aquelas milhas de 2 semanas, né? E então com um ano de antecedência essa viagem. Aí eu fui viajar, cheguei lá posei em Amsterdã, na verdade, que era Amsterdã, a gente ficou um tempo lá. Eu usei lá, comecei a pensar no Limão. O Limão já tava na Islândia, né? Fazia tempo que eu não falava com ele. O Limão, ele não tinha zap, sabe? Tipo, não tinha muito... Ele era meio monástico mesmo, assim. E eu falava, Marcela, que vai ser do Limão, cara? Pô,
ele tiver 40 anos, ele não quer carreira, ele não queria carreira, ele não queria escritório, ele queria ser poliglota. Eu quero fazer o que eu gosto. Esse é meu sonho. E eu comecei a ficar pensando nisso. Só que eu pensava nisso o dia inteiro. Eu falei, pô, Júlio, a gente tá curtindo nossas férias. Minha viagem internacional com a namorada, uma coisa... Você falou do limão? Ela lembra disso, porque foi real, assim. E aí eu tava em Antuérpia pra pegar um ônibus, tava na praça. Aí eu peguei o Wi-Fi da praça, que não tinha aquelas coisas de plano de dados, né? Foi 2015, 16. E aí uma amiga minha italiana mandou uma mensagem. Caiu a mensagem no Messenger. Sono molto triste per André. E aí o italiano é muito dramático, né? Aí eu pensei assim, puta, ele fez alguma merda, né? Tipo, na hora... Foi preso na Islândia, né? Sei lá, né? Eu falei que tinha sucesso, é morto. Caralho. Mas ela foi bem direta, né? Mas é europeu, né? Não é italiano. Só o brasileiro não é direto, cara. Todo mundo é direto, né? Aí tipo, pum. Aí eu deixei isso... Cara, aí eu consegui falar com a Vanessa 5 segundos, aí teve um acidente de carro, eu não sabia, putz, descobri faz pouco tempo e tal. E aí eu peguei o ônibus 5 minutos depois e perdi o serviço. E eu fiquei assim, tipo... Foi assim que eu descobri que ele faleceu, entendeu? Caralho. Nenhum dos meus amigos meus sabia aqui e tal. E foi em 2016. Aí eu fiquei muito mal, assim, porque ele era muito especial. Mas acho que era mais que isso, né? Não sei o que aconteceu, assim, mas um dia, em 2018... em 2016 eu lancei meu longa, né? Eu era cineasta. Então, eu tinha acabado... Ele morreu em maio. Em junho eu lancei o meu longa, o Caseiro. Pra mim foi um sucesso, assim, sabe? Lançou no cinema, 70 salas, lançou nos Estados Unidos. Foi esse que foi lançado pela MGM? Esse aí. Só isso, né? Eu quero falar, lança o negócio da MGM, nem pra criar um preparadão. Aí, não, pois é, mas aí eu foi um lançou... negócio... Foi muito legal, aprendi Foi grande. muito, foi grande. É que quando você tá vivendo, parece que é pequeno, porque, era pra ser 200 salas, foi 70, essas coisas da vida, né? E qual que é o nome? O Caseiro. O Caseiro. The Caretaker em inglês, né? Mas o filme é em português, é um suspense. Aí, eu já tava com a empresa rolando e tal. E o Limão assistiu e chegou Não chegou a assistir, porque ele morreu, né? Aí isso foi depois do acidente. Um mês lançou depois, um mês depois do acidente. E aí, em 2018, eu tava assim, putz, já tava meio mal, que eu tinha parado de fazer filme e tal. Eu falei assim, acho que vou fazer um jogo. E eu acordei assim, Master Lemon, The Quest for Iceland. Eu senti esse vazio indo embora. As pessoas não falavam mais do Limão. Eu falava, cara, mas... não era só o Limão, era o que ele representava, né? Um cara que aprendeu 10 línguas sozinho, foi pra Islândia, ele não falava mal de ninguém. Ele sabia ver o melhor das pessoas. Ele foi enterrado lá? Cara, ele foi cremado. Foi cremado. Ele foi cremado. Porque eu acho que tinha um perrengue, né? É porque é muito difícil de Ele morreu na Estônia. Morreu na Estônia, ele não tava na Islândia. Ele foi comemorar que ele tinha realizado o sonho da vida. Ele pegou um BlaBlaCar. O motorista do BlaBlaCar dormiu no volante. Meu irmão. E aí ele, era uma linha reta. E aí, era neve, né? E pum, bateu. E aí o Limão eu não sei se... Acho que ele tava até com cinto. Mas ele teve morte cerebral, eu acho. Né? E eu descobri depois que uma semana antes, a ex-namorada dele tava falando com ele. E ele falou, cara, eu tô feliz, eu realizei o sonho da minha vida, eu tô curtindo essa viagem. Então ele deu então ele estava, assim, realizado. A Aurora Boreal foi uma semana antes. Oi? A Aurora Boreal que ele conheceu, que era sonho de conhecer? Não, foi durante o ano anterior. Foi o ano anterior. Ele ficou um ano na Islândia e aí ele foi comemorar, né? E aí, se ele foi pra Estônia... um tour na Europa Oriental. A pira do linguista, né? Provavelmente, quando você deu o assimil de finlandês pra ele, você botou o homem dentro do grupo fino-hungriano, o estoniano também é fino-hungriano, e ele queria dar uma olhada no estoniano, né? Provavelmente, acho que era mais que isso, assim, ele gostava muito da Europa Oriental, assim. Ele fez um tour, assim, depois no Facebook dele tinha todas as cidades que ele fez e tal. Que massa, cara. Bom, em suma, em 2018 eu falei, vou fazer o jogo, só que eu comecei em 2021. Aí em 2023 eu falei com a Simio. Eu mandei uma mensagem pro diretor de marketing lá. Falei, olha... Você já tinha um contato ou você foi na cara e na coragem? LinkedIn, né? Eu não quero dinheiro de vocês, mas eu queria te contar uma história. Aí eu contei essa história aí. Eu aprendi várias línguas por causa de Assimo, o Limão também, a gente só recomenda isso. Ele faleceu e eu queria poder usar o nome de vocês. Aí a gente assinou um contrato de licenciamento. Então eu posso usar a Assimo pra o que eu quiser. Então eles estão licenciados pro jogo, assim. Então foi muito legal, porque eu fui pra Paris. Que eu achei curioso aparecer a logo. Pode. Porque o que acontece? Quando você começa o jogo, você é o Limão. E é uma narrativa que mostra esses últimos dias de vida dele, enfim, essas últimas... E várias etapas da vida dele. Faz uma regressão e vendo momentos da vida dele e tal. E aí você vai no instante dele, tem a coleção completa do Assímio, pra todos os idiomas possíveis, com a logomarca. Entendi. E, gente... Autorizado. Que legal. Mas o Nicolás, que é o diretor de marketing lá, ele é aí ele me convidou pra ir lá, eu conheci, eu fui no depósito da Simio. E foi muito legal, porque eu fui em
eu fui em 2024, fui pra Paris. Pra mim foi assim, eu fui no depósito deles, no warehouse, assim. E aí, eu entrei no... É perto de Paris? Onde que fica? Curiosidade, assim. É em Paris, só que não é considerado Paris, né? Que é tipo... Deve ser no 68º distrito em diante, né? Ali. Uma área meio industrial, aí você vai lá, aí você vê todos aqueles métodos, não sei o quê. E aí, eu lembro que eu lembro do dia também, porque eu fiz assim, ó, pus a mão, e aí me deu uma tristeza. Foi a primeira vez desde que ele tinha morrido, que me deu um ímpeto de se falar com o Limão. E, meu, que louco, né? Foi uma coisa física, porque foi tão forte. E aí eu falei, nossa, que louco, porque eu fiquei muito emocionado, assim. E eu te juro, eu tive esse ímpeto. Foi uma coisa meio muscular, assim, de pegar o celular e falar com ele. E aí eles me deram vários métodos de presente. Ah, que eu tô pegando de coreano. Então eu peguei de Swahili, coreano, polonês. Nossa, Swahili, porra. Eu fiz umas 20 lições, cara. É muito legal. É diferente, assim. Um dia eu vou com calma, assim. Mas é que eu tô mais velho, fazendo o jogo. Não consegui ter aquela disciplina, assim, sabe? Mas eu ganhei uns 20 métodos deles. Foi muito legal. Que legal. E aí, o jogo, o que eu achei interessante, vários elementos. Primeiro, é que a família dele toda está lá. Sim. Até esse Ricardo tá lá, não tá? Tá. Que você fala... Você até mudou o nome do Mario Kart, você criou... Dario Kart e tal. Como que foi contatar com a família dele? Porque é algo muito sensível, né? Você chegar e falar, olha, até que ponto vai ser visto como homenagem, até que ponto vai ser visto como algo invasivo, que tá cutucando uma ferida. Quando que você conversou com eles? Como que foi? Isso foi um tema super sensível, porque... Eu comecei a fazer o jogo em 2021. Eu acho que eu falei com eles no final de 23. 2 anos e meio, 3 anos. Foi um ponto que eu sabia que, assim, se ele falasse, pô, Júlio, não, eu não ia parar de fazer o jogo. Só que não ia ser... Eu não ia usar o nome do Limão, né? Ia ser um poliglota, não sei o quê. Eu ia fazer algo bem mais, assim... Mais genérico. Ia ser genérico. Eu não ia falar que é uma homenagem. Eu não ia falar nada do que eu tô falando hoje, assim. Aí ia perder o impacto, né? Da pessoa saber. Mas eu não ligava. Sim. Porque, tipo... Você saberia que era do Limão. E aí, eu também não queria falar com eles antes, porque eu queria ter certeza que eu ia terminar o jogo. Pra ver a expectativa, né? Imagina se eu faço um negócio desse e falam, beleza, e aí não consigo terminar, né? Então, eu precisava saber, eu sabia que depois que eu falasse com eles, eu ia ter que terminar, nem só pela expectativa, mas eu tinha que terminar, né? Então eu falei com ele, falei com o meu advogado, aí eu assinei um contrato com eles, então a gente tem um contrato assinado de licenciamento de personalidade, pra poder fazer direito, né? Então, tipo... E é bom também que você já tinha alguma coisa pra mostrar, né? Sim, eu tinha um pouquinho pra mostrar, mas o jogo mudou muito depois. Mas fiquei super feliz, porque eu não conhecia os pais dele. Eles me conheciam. Por quê? Porque como eu conheci ele mais velho, eu não sou dos amigos de infância dele. Né? Mas eu era o Júlio das línguas. Então eles sabem de onde eu vim, eles, tipo, sabem da minha intenção, sabe? Não tava querendo explorar isso, assim, de nenhuma maneira negativa, assim, sabe? Pelo contrário, né? Então foi muito legal. Obviamente eu mantive minhas reservas pra, tipo, não fiquei mostrando nada pra eles, nem nada, tal. E ano passado, perto do lançamento, eles viram o jogo completo a primeira vez. Eu não joguei com eles inteiro, joguei uma boa parte. E foi muito legal, assim, foi muito emocionante pra eles, pra mim. E principalmente no começo do jogo, que é na casa deles, né? Que tem ele, tem eu, teu irmão. Tipo, eles viram muita identificação com muita coisa e tal. Começa, já dando spoiler de comecinho de jogo, de uma festinha que estão fazendo de despedida, porque ele vai realizar o sonho da vida dele. Que é viajar. Só que ele vai perceber que tem algo diferente. Que tem algo assim... Tem um quê, assim, de místico, de esotérico, assim, no jogo. Enfim, então deve ter sido emocionante eles poderem ver os personagens deles, eles lembrando o dia, como que foi e tudo mais. Eu ainda quero jogar tudo com eles, não deu tempo em sentar. Mas, por exemplo, uma coisa que aconteceu no final do ano agora, uma prima dele me mandou mensagem no Instagram, que eu não conhecia, super feliz, pedindo se ia ter mídia física, porque ela quer ter pra guardar, o pai dela também. O pai dela é importante pra ele, que é o tio dele, né? Então, assim, putz, isso é muito legal. E outras coisas que estão acontecendo, em pequena escala, porque o jogo não vendeu muito ainda, né? Mas, é assim... Gente que me manda mensagem, putz, cara, tive uma semana horrível no trabalho, eu joguei seu jogo. E aí, por causa desse personagem, eu tô melhor. Pô, que massa, cara. Isso é bom demais. Isso é muito bom. Esse feedback vale tudo, cara, vale tudo. Vou fazer aqui um momento aqui. O jogo teve notas altíssimas. Todas notas acima de 80%. Teve uma que foi 76. Mas notas muito boas. E aí eu queria saber o seguinte, o Júlio, tô sentindo que a pegada dele não é comercial. Mas a minha é, eu vou ser o capitalista aqui desse podcast esquerdista. O quê? Desse podcast esquerda. Então agora nós vamos fazer... Quero saber o seguinte, como que o pessoal que tá nos assistindo agora pode ter de forma especial pra comprar hoje, pra gente estourar aí de resenha positiva lá no Steam? Como que eles podem fazer aqui na Steam? Pô, eu achei que você ia fazer o seu pitch do CB, não o pitch do Júlio, pô. Não, o pitch do Júlio não é nem capitalista.
capitalismo, não, é obrigação moral Perfeito. aqui. Não, meu pitch, eu falei que É o contrário, eu não cara. consegui encaixar curso de hipnose agora. Não, é porque você consegue encaixar o curso de hipnose em tudo. Eu tava achando Inclusive, que... tá vendendo. Inclusive tá vendendo. Mas o que eu ia falar, assim, não, pô, aí não é capitalismo, é um dever solidário dos camaradas, porque, pô, camarada limão presente. E cara, de falar, o que acontece? Esse negócio do mercado, pra quem não é de jogo, porque eu sou muito conectado com o jogo desde sempre, né? O Mas mercado de jogo brasileiro, meu Deus, Esse era negócio a de minha indie, próxima pergunta pra você. esse negócio de porque- indie, porque inclusive esse termo indie já não serve pra nada mais. Não. Porque cara, vou te falar um jogo que eu adorei, Dave the Diver. Lindo. Foi dito como indie. Cara, mas teve, tipo, sei lá, 300 milhões de dólares de financiamento. Era tipo, pô, isso é indie não. Não, 300 milhões não, foi milhões, mas não foi 300 milhões. Mas é muita grana. É muita grana, muita grana, muita grana. E aí você pega, por exemplo, o Clair Obscur, o 33 Expedition, cara, é um jogaço. Jogaço. Joguei e tal, não sei o quê. Pô, mas peraí, falar que aquele é indie? Porque o termo indie colocaram o seguinte, se você tem um estúdio pequeno, não importa se tem financiamento da Sony, é um jogo indie. E aí os caras indie mesmo, igual a ele, que é aquela questão do cara que tem uma ideia, igual o To The Moon, igual o próprio Hollow Knight, que é um grupo de pessoas que se reúnem em torno de alguma coisa, e é muito difícil. Uhum. E aí eu queria saber o seguinte, o que você vai oferecer pro pessoal aqui que tá nos assistindo? Bom, primeiro eu tenho um presente pra vocês. Eu vou aceitar. Pô, já gostei. Aqui tem uma eco bag. Que linda, cara. Desculpa que eu não fiz aquela coisa bonitinha de... Mostra lá, Gambi, mostra lá a câmera lá. Peraí. Ah, A eco bag da Gambiarra. Gambi, não, só lindo, você. cara. Isso, Aí. Gambi. Não, que Gambiarra. massa, cara. Gambiarra. Porque não acontece, a palavra, o pessoal fala muito. Aqui eu tenho uma pra vocês. Vocês restos podem dar, mas eu trouxe uma camiseta da Gambiarra pra vocês. Ó, Gambiarra. Que Outra. é o jogo. Aí vocês escolhem a que vocês preferem. E eu trouxe um imã de cada pra vocês também. Aqui, ó. Ah, adoro. Ah, que legal. Tem 6 aqui também. Legal aqui, ó. Com o imã E das o- palavras e- intraduzíveis. E o legal é o seguinte, que o jogo é todo baseado em idiomas, em línguas. E uma coisa que eu acho, duas coisas que eu acho engraçado, interessantes, é o seguinte, o tanto que as palavras falam muito sobre uma cultura. Uhum. Depois a gente vai falar sobre poliglota. O que acontece? A gente começa a falar disso, o João já fica, ó, Sapir-Whorf, peraí, João. É no outro. A gente vai falar de George Lakoff, Sapir-Whorf depois. Nesse não. Tá bom, João? Ok, conhecer. Depois a gente vai falar. E, por exemplo, uma palavra minha que eu adoro é Schadenfreude. Schadenfreude. Eu adoro porque, cara, Você adora porque você é ruim. Você tem Exatamente. o coração pequeno, o zoio Perfeito. torto. eu vou aceitar essa droga aí. Joe, aceita. Então o que acontece? Menino. A palavra, a pessoa fica falando assim, a palavra saudade no português. Porque a palavra saudade não tem graça nenhuma. Tem um monte de palavra muito parecida, mas a palavra gambiarra. Cara, a palavra gambiarra, eu vou te falar que eu acho que é uma das palavras mais importantes da cultura brasileira e do brasileiro. Pegando o termo, né, que o pessoal já tem utilizado. Em Portugal é muito comum eles falarem do português. Eles não falam português brasileiro, falam como se fosse um novo idioma. Inclusive, né, Lucas Neto, herói decolonial. Com certeza, tá rolando. Lucas Neto, herói decolonial. Os meninos... Não, é uma das histórias mais bizarras. A internet tem hora que ela é horrível e tem hora que ela é maravilhosa. Olha que doideira. O Lucas Neto começou a fazer muito sucesso em Portugal junto com os jovens, porque o canal foi crescendo muito no YouTube, como é tudo dentro do algoritmo em português, o YouTube começou a jogar pra cima dos portugueses de Portugal, Lucas Neto. E aí Uau. a meninada de Portugal começa a consumir Lucas Neto loucamente. Tá. Lucas Neto se torna big in Japan, se torna gigante em Portugal, e as crianças em Portugal começam a mimicar o sotaque do Lucas Neto. As crianças estão falando mais. Então, as crianças portuguesas começam, como um fenômeno social, a falar brasileiro. Uau. Cara, e eu fui em E Portugal, os cara. conservadores de Portugal, a direita conservadora de Portugal, tá mordida, tá puta, porque os gajos agora não falam mais como falavam antes. Enfim, então, dito tudo isso, a palavra gambiarra é fantástica. Estes putos estão a falar brasileiro. E aí eu quero saber qual que é. Maravilhoso Muito isso, bom. cara. Agora, eu quero saber qual que é a proposta do pessoal que tá nos assistindo. Ah. O que a gente pode fazer? Tem um link aí da Steam que... Tá, olha, tem várias coisas que a gente pode fazer, né? Mas eu pensei em algo que a gente não tá ao vivo aqui, né? Não. Não. Né? Quem Então- pode editar depois, pode ficar tranquilo. Você fala mal de alguém. Não, o que eu pensei poderia ser muito legal para os ouvintes de vocês é fazer uma promoção de amizade, né? Hoje o jogo, eu não sei que hora, quando vai pro ar, mas hoje ele tá com 30% de desconto por causa dos idiomas asiáticos que entraram, né? Mas eu pensei que se a pessoa comprar um jogo em qualquer plataforma, ela ganha uma chave da Steam para dar o jogo para um amigo. Não, que foda. Então, é só ela mandar. Pacote 2x1 aí. Um 2 por 1 já tá bom demais. É.
É só ela mandar pra vocês O print lá da print compra. e eu mando uma chave. Nossa, cara, Perfeito. que massa, tá perfeito. Aí manda pra mim no meu Instagram, @AlbertoDelisula, Ou pode mandar no e-mail do Hora Boa. melhor. Mais fácil. Manda no e-mail do Hora Não me Boa. manda no Instagram. Manda no e-mail. Inclusive, que aí no e-mail do Hora Boa, o João vê e o João tira o print. Isso. Que o João é um pouquinho mais organizado com essas coisas. Com certeza. Tá? Então, Deixa aí na tela aí. horaboapodcast@gmail.com. Tá? Vai estar o e-mail aí na tela. Você que comprar pode e viu aqui com a gente, tira o print, independente de onde que tiver sido, manda pra gente, a gente fala com o Júlio e você ganha uma chave pra você passar pra um amigo seu também. Nossa, que massa, Eu cara, acho que muito importante a gente... Sabe uma Cara, coisa? eu tô apaixonado com a ideia do jogo. Não, Você me eu vou falar uma permite coisa, jogar cara. ele ao vivo no meu canal, com a minha Claro, galera? por favor. O jogo é legal saber também. Ele tá presente em PlayStation 5, Xbox One Caramba. e Series Eu joguei no Switch. e no Switch também. Não, e Legal, sabe uma coisa que eu penso sempre? Sabe uma coisa que me dá raiva? É amigo ou admirador que não paga. Então, por exemplo, Porque assim que você falou do jogo, como eu ainda não joguei ainda, eu tô esperando uma vibes também meio Chants of Senar, meio decifrar língua, decifrar alguma coisa, não sei se vai Não. As pessoas falam muito de Chains of Senar, né? Que é um baita jogo também, um jogo indie, caríssimo. É um jogo indie caríssimo, exatamente. Mas não então tem. é muito diferente, porque a pegada do Chant of Senar não é visual novel. A pegada dele é mais visual novel. É mais parecido com o To The Moon, em relação a... É um To The Moon que é mais mecânico. Entendi. Porque o To The Moon não tem mecânica Não tem nenhuma. nenhuma. Então tem uma certa mecânica. Aí o que eu acho que é interessante a gente colocar é o seguinte: jogar ele no Switch, cara, é um jogo que, eu sei, muita gente joga no Steam, mas jogar no portátil é bom demais, cara. É bom, né? É muito bom. E parabéns pelo jogo. A galera falando sobre pagar, né? Tá falando sobre pagar. Cara, no momento que eu vi, pô, é um cara brasileiro. É um cara brasileiro. Com uma história super legal. E detalhe, quando eu fiquei sabendo do jogo, eu não sabia que era de brasileiro. Porque eu vi uma chamada, não sei se foi da Xbox, não sei o que foi. Pode E- ser da Xbox. E eu achei super interessante. Falei, pô, você é brasileiro, cara. A gente tá pagando. E o detalhe, é brasileiro e o preço tá regionalizado. Exato. Porque você não tá comprando um jogo, igual tem o jogo próprio Silk Song. Silk Song no PlayStation tava mais de R$100. E nas outras estavam mais baixo por questão de poder regionalizar, não poder regionalizar. Não, você sabe o que é diferente? O Master System tá mais caro também, né? Na PlayStation. Não, sim, é regra. É a Sony- é a Sony que não pode. deixa, isso A que eu tô Sony não falando. deixa. É porque a Sony não deixa. O Silk Song não conseguiu regionalizar no PlayStation, porque ela coloca que todos os países têm que ser o mesmo preço em dólar. É. Só que no Switch, na Steam, tá regionalizado. Entendi. Na Xbox é regionalizado. E aí que eu penso o seguinte: cara, o negócio tá no preço honesto. O valor do jogo, sem desconto nenhum, acho que é 50 e poucos reais, R$55, R$60. 55, mas hoje, por exemplo, ele tá saindo por 40 e poucos. Pois é, que tem as promoções ainda e tal. Pô, e o cara vai poder dar pro amigo ainda. Cara, Então, não, a gente não tem que apenas incentivar, não, incentivar. a gente tem que incentivar joguinhos nacionais gostosos Pelo amor de Deus, demais. pelo amor de Deus. Tá? E era isso que eu queria puxar pra falar contigo, Júlio, que assim, cara, primeiro, né, parabéns, 1000 vidas, 1000 tretas, né, assim, muita, pô, fez milhões de coisas. Agora, você sai do cinema, que já é uma cadeia produtiva difícil para um caralho. Sim. É Tanto que eu não quis voltar. muito difícil trabalhar com cinema. Eu tenho vários amigos que são cineastas, que vivem a vida inteira disso. Eu acompanho, assim, no dia a dia, a dificuldade que é trabalhar com cinema no Brasil. E aí você fala, não, cinema é difícil demais, vou pra algo Peraí, pior. mais ou menos. Vou pra algo ainda Cinema mais difícil. é difícil, mas já lancei o negócio na MGM. Não, sim, não. Porque não é simplesmente Gente, um largou. eu não estou falando que ele não é brutalmente bem sucedido. Eu tô falando Pois que é. é uma das linhas de trabalho mais difíceis Sem de você dúvida. trabalhar no Brasil. E game Você acho- trabalhar com audiovisual no Brasil, em geral, já é difícil. É difícil você conseguir patrocínio, é difícil você conseguir verba. As coisas são todas muito caras, o custo produtivo é muito grande. É uma cadeia que normalmente envolve muito pessoas, quanto mais cinema. Sim. Né? Em jogos, você ainda tem a possibilidade de, com um grupo menor, conseguir um resultado muito legal, desde que você tenha um storytelling foda tal, e beleza. Outros 500. Só que o desenvolvimento de jogos no Brasil é uma cadeia produtiva ainda menor do que a cadeia produtiva do cinema, no sentido de ter menos aporte financeiro voltado para ela, específico de dentro do Brasil, do que o cinema ainda tem com alguns fundos de audiovisual que a gente ainda tem.
O Banco do Você Brasil foi ali... pode surgir por cinema. E, por exemplo, assim, quando você vai pegar editais públicos, por exemplo, você tem muito mais edital público para desenvolvimento, para cinema, para arte visual e tal, do que você vai ter que vão caber dentro de desenvolvimento de jogos, esse tipo de coisa. E aí você teve a ideia e você foi para cima dela, como que foi esse processo de desenvolvimento, o que você conhecia de desenvolvimento de games, Não sei nada. como que você Cara, é muito loucura montou isso, essa cara. cadeia até chegar no jogo pronto, saca? Não, o que eu acho meio maluco. Porque eu acho que deve ser uma história maravilhosa, porque assim, você aprendeu o bagulho do nada, né? Você teve a ideia e foi correr atrás. Cara, hoje eu entendo que tanto o cinema quanto o jogo é um método assímil, entendeu? É uma língua que você não sabe, que você vai meio que desbravando. Uma vez eu fiz um vídeo lá no meu canal, no Insta da Pepita, né? Falando Fala o nome aí da Pepita.digital. Aí eu falei que é uma irresponsabilidade consciente. Porque é aquele momento da vida que você fala, vou fazer um negócio, que você sabe o que você tem que fazer, mas aí quando você olha pra trás, você fala, gente, eu fiz isso, como eu fui irresponsável. Mas eu sei uma coisa, fala uma coisa do limão aqui. O limão é um negócio que eu valorizei demais jogando o jogo. Ele não aceitou ser domesticado. Cara, domesticado. Cara, se você tá sendo domesticado, você não tem que ser domesticado, tem que se rebelar. Sabe? Cara, tem uma parte do jogo, dando spoiler, que Eu e todos os maoístas concordamos com você, rebelar-se é justo, Alberto. Eu acho que tá certíssimo. Mas o ponto que eu acho que é central, por exemplo, tem chega a mostrar de uma forma bem bonita, assim, como seria a vida do Limão se ele fosse advogado. E ele, estou aqui advogado. Cara, mas é isso, saca? E eu não tô falando que ser advogado é ruim, não. Bicho, não, eu te entendo perfeitamente, mas às vezes também a gente tem esses papéis sociais pré-definidos que nos são muito impostos. Júlio deve ter passado por algo análogo que é muito comum. Eu tive a sorte de ter uma família que me apoiou muito, porque, por exemplo, assim, tu fez letras, eu fiz história. Meus pais me apoiaram. Exatamente. Letras e história, você tem duas histórias ali dentro. Você tem o pessoal que a família apoiou e falou, não, mano, vai nessa, corre atrás e tal. E você tem o pessoal que a família inteira fala, mas por que você não fez direito? Já que você gosta. Então, assim, por quê? Porque, pelo menos assim, cara, eu como criança dos anos 80... Não foi domesticado. Mano, era direito, engenharia e medicina. Direito, engenharia e medicina. Então, assim, os tio velho da família toda falando, tem que fazer direito, tem que fazer engenharia, ou tem que fazer medicina, porque senão você não vai trabalhar, você vai morrer de fome, tudo vai dar ruim, você vai explodir. Foi as banquinhas que eu coloquei no jogo. Uma coisa engraçada é assim, coloca uma feira de profissões lá, que é mais engraçado é o seguinte, quando eu sou formado em psicologia, né? Quando alguém chega pra mim assim, e aí, Alberto, em colégio? O que o Alberto virou? Cara, tipo, me destaque, o que você faz? Fiz psicologia. Deu alguma coisa errada? O que aconteceu? Quando eu falo que eu estudei psicologia... a pessoa acha que você não tem escolha não, saca? Tipo assim, o que você fez? Eu fiz história, você não passou em direito, não né? Vai tomar no cu, meu irmão! Sabe? Tipo assim, você que fez letras e tal. Cara, é uma decisão que não é aquela decisão dentro da caixinha, aquela coisa que é esperada, mas muitas vezes também isso nos é imposto e isso mata a gente, cara. Então assim, vou te dar um exemplo, velho. Eu tenho um grande amigo meu que ele fez medicina veterinária, porque a família dele era uma família de médicos veterinários. E ele era frustradíssimo. E tava assim, miserável. E fez o curso, começou a trabalhar. E ele falava, bicho, é uma tortura pra mim. Eu tô começando a desassociar. Eu tô chegando num ponto que eu não sei o que tá acontecendo no meu trabalho, porque aquilo me é tão torturante que eu tô desassociando. Ele se rebelou? Isso é doentio, você não pode continuar assim, você vai me passar mal, você vai entrar numa depressão profunda, você vai, né, sua vida, primeiro. Aí a gente começou a conversar assim, de boa, assim, tal. E eu falei, mano, e você já teve algum momento que você falou assim, queria fazer não sei o que e tal? Teve alguma coisa que te chamava a atenção? Eu falava, cara, quando eu era moleque, olha que o negócio é bobagem, assim, e tal. Quando eu era moleque, eu ficava vendo aquelas abertura do Trapalhões, aquelas coisas de novela, e eu falava assim, eu queria fazer esse bagulho que o Hans Donner faz. Eu falei, mano, chama design, vai fazer design, você tem dinheiro, você tem um trabalho fixo, faz um design à noite, cara, começa a estudar tal, não sei o que. Bicho, começou a estudar, virou designer, abandonou e é feliz, velho. Saca? Então muitas vezes também, essa questão da domesticação é isso, saca? Você vai naquela expectativa que não é uma expectativa sua, que é uma expectativa dos outros, e por mais, cara, que obviamente
obviamente a gente precisa de condição material, tal, né? Não é todo mundo que vai pagar, bancar e tal. Nunca é tarde demais pra você aprender um ofício novo, nunca é tarde demais pra você mudar a sua vida, pra você pensar novos caminhos. Então, e aí uma coisa legal isso é foda mesmo. que eu vejo do jogo, que também é a história do Júlio. Porque tem elementos que eu fui percebendo. Quando o Júlio fala de limão, nós sabemos mais sobre o Júlio do que Exatamente, porque dá uma sensação de que o limão, ele se conecta com você nesse espírito do indomesticado. E que ele planta essas sementinhas em você em relação ao seu filme. Que mostra lá sendo início, não sei se eu faço, não sei o quê. E o limão chega, te dá maior força nos seus projetos todos. E aí você teve aquele momento de responsabilidade que você estava contando, que eu fiz essa digressão, que você quis não ser domesticado, vou fazer. E aí, só pra terminar, já que o Alberto é psicólogo, né? O limão é quase que o seu momento da quebra do espelho lacaniano, assim, não foi? Aquela hora que ele chegou com a Simil, te mostrou tudo o que era possível, a possibilidade de você mesmo aprender, de você mesmo fazer. Foi um momento de ruptura ali, porque quando você tava contando do seu contato com o limão ali no começo, cara, o brilho do seu olho. Depois você vê a gravação. Tá. Na hora que você falou que ele trouxe aquilo que você falou, cara, pra mim aquilo era magia. Então, assim, é isso. É desvelar uma nova realidade. É você parar assim e falar, caralho, isso é possível. Sabe que eu até arrepiei que você falou isso. Não é nem por causa das línguas, né? E eu comecei a perceber isso, acho que em processo da empresa lá. Porque eu sei que o mundo tem muita tragédia no mundo, né? Tem muita desigualdade, tem muita gente com muito problema, né? Mas eu sempre nasci, desde que eu nasci, eu tenho uma sensação de que a vida é mágica, né? De que existe o mágico, sabe? E eu não sei explicar de onde isso vem, mas eu tenho memórias de eu na segunda série, então ser 7, 8 anos de idade, assim, pensando no universo, não sei o que, quando eu vejo eu tô na aula. Sabe? Sim. Tá tendo essas viagens. Tanto que quando minha mãe um dia chegou em casa, eu tinha 16 anos, ela falou, fiz seu mapa. Ela falou. Falou isso aqui, eu quero fazer. Aí eu fui fazer. Aí ela errou tudo. Ela fez previsões e tal. Aí eu fiquei com muita raiva. E aí eu comecei a estudar. E eu sempre estudei, né? Esoterismo. Eu sempre estudei. Astrologia. Pela astrologia, eu fui conhecer outras coisas, né? Por você ter esse mundo encantado dentro da sua cabeça, você foi buscar isso que estava de fora, que podia ser além de simplesmente o que estava aqui. E aí, tudo que eu escrevi e fiz, não foi assim, coisas que eu fiz que ninguém conhece, ou coisas que já foram pro ar, o filme do caseiro, o filme do circo, né, tal, ou só tem as peças. Hoje eu olho e falo, cara, tem alguém aqui que acha que a vida é mágica, né? E a história do limão, né, o jogo, ele vai falar assim, o limão, ele morreu. A gente não, eu não quis fazer branching, é muito difícil fazer jogo assim, né? Mas não é só pela dificuldade. Como assim? O que é branching? 4 finais diferentes. Branching de ramificação. De ramificação, Porque assim, primeiro, a morte vai vir, então... Não tinha como, não ia ficar bonito se tivesse mudança, Não. Começa com a primeira cena do jogo falando, olha, esse jogo é pelo limão e o limão morreu na Islândia, né? Começa assim. Cara, e a narração, cara, é foda. É legal, né? A narração é foda. Cara, eu quis comprar o jogo quando vi a narração. Que fala assim, é conta do limão, conta do acidente, tudo em pixel art. Aí fala assim, mas essa não é uma história triste. Como assim não? O cara acabou de morrer, como que a história não é triste? Tem muita tristeza nessa história, mas tá longe de ser uma história triste, eu falo isso, né? E o jogo é sobre a positividade, é encontrar o que tá invisível que ninguém tá vendo. E aí eu sempre fui fascinado pelo invisível, né? Nossa, mano, dá um quente no coração de ouvir, sabe? O invisível, ele me interessa muito. Tanto que o que eu mais estudei na vida foi astrologia. E, cara, o invisível existe. Para os astrólogos e pro pessoal de astrologia que nos acompanha, você é o quê? O quê? Signo? Como que você fala de astrologia? Não vai contar seu signo? Eu sou câncer. Você é câncer? Nossa, eu sou casado com uma canceriana. Então... Sinto muito. Ela é casada com um geminiano, é pior pra ela. Pior pra ela. Aqui, cancerianos são muito peculiares, né? Câncer tem peixes. Assim. É aquela coisa, né? É muito fechadinho, mas quando você consegue abrir, tem um mundo maravilhoso ali dentro que ele tem muito medo de mostrar pra todo mundo. Isso. É o caranguejo que se esconde, né? Na carapaça. E o câncer, depois, estudando profundamente, né? Cara, todos os signos são muito bonitos. É que os manuais de astrologia bons mostram isso. Aí quando você entende o manual e começa a observar, você começa a aprender muito mais. A astrologia que você vive e vê é muito melhor do que a astrologia que você lê. E o que você lê de astrologia no dia a dia
o geminiano, tagarela, curioso, né? Traíra. Cara, isso assim é tipo falar que brasileiro gosta de samba, sabe? É tipo, é tão chulo, assim, sabe? Não é que o brasileiro não gosta de samba, né? Tipo, obviamente. Mas é tão pouco. Então, a astrologia é mágica, cara. Então, eu sempre... E é muito louco, porque eu comecei a fazer mapa, assim, pra amigos e tal. Aí dava 3 anos, alguém me ligava, você falou que em 3 anos ia passar um momento assim. E, cara, eu tô vivendo isso. E o que aconteceu? Sabe quando eu começava a ver aquelas coisas de filme, que uma coisa no começo, passa 3 anos, eu comecei a ver isso. E aí você começa a ver a vida muda, assim, muito, sabe? Mano, curiosidade minha, eu sou um cara ateu, tal, eu não sou disso e tal, mas tem uma amiga minha, que ela é muito da astrologia, lá de São Paulo também. E aí ela fez meu mapa pra mim e tal, e aí ela falou assim, João, você é... deixa eu lembrar. Você é Gêmeos com, acho que ascendente em Aquário. E aí, quando chega por volta dos 40 anos, alguma coisa assim, você meio que passa do seu signo pro seu ascendente. Tinha uma coisa assim. Tá. E se existe? Como é que funciona isso? Agora, desculpa a curiosidade, vou abusar do momento que eu descobri que, além de tudo, o homem é astrólogo, então... Não, tranquilo. Cara, essa coisa... Tem muita gente que fala que com o tempo você vai virando seu ascendente. Né? Eu pesquisei sobre isso, muitas leituras. Tem gente... Já vi astrólogo falando que isso. Mas o astrólogo que eu mais li... Nunca falou disso. Mas qual que é a questão? O ascendente, o sol, né? O ser geminiano, né? Você tem um dharma, vamos dizer assim. Um grande aprendizado. E aí, a grande diferença é que você vai falar assim... eu vou falar de mim, que é mais fácil. Eu sou canceriano. Eu tenho que aprender a lição do canceriano nesse mundo. E a vida, ela vai me colocar oportunidades pra eu ser canceriano. Entendi. Tá? E eu vou cumprir isso ou não. Só que eu não vou cumprir isso. É muito difícil cumprir isso. Cara, e é muito difícil. Quando eu cumprir, é quase como se eu virasse leonino. O bom canceriano ele vira um leonino. E se eu começar a regredir na vida... O seu ascendente é leão? Não. O bom canceriano... Gêmeos, câncer, leão. É uma roda. Saquei. É uma roda de evolução. Saquei. Que começa com Áries, que é a primavera, que é a semente que nasce. E depois que a semente nasce, é quase como se você explorasse tudo. O leonino, ele é mais pé no chão, não é isso? Não, o leonino o leonino é explorador, ele é dono do reino, né? Entendi. Fala, isso é meu, eu sou assim, eu quero ser... Eu sou... Vou ser muito sincero com você, cara. Sabe quando eu comecei a ler isso? Por causa de Cavaleiros do Zodíaco. Quando eu era também, adorava. Mas em suma, aí o que acontece? O canceriano, ele tem que aprender a ser responsável por si mesmo. Entendi. Esse é aprendizado meu. Então, quando eu abri a minha empresa, tipo, minha vida destravou. Porque é muito difícil, cara. É muito difícil não ter alguém pra dar o último toque ali, sabe? Eu respondo e eu pago preço. Eu detesto. Então, vira e mexe. Eu vou atrás de uma mãe, né? De alguém que cuidar de mim. Você, o geminiano, ele tem que aprender a assumir compromissos. O geminiano, ele tem muitas ideias dentro dele. Tem dia que ele tá de um jeito, tem dia que ele tá de outro. E muitas vezes ele arma um compromisso com alguma coisa e ele bifurca. E aí ele não consegue manter o compromisso. É muito raro, mas acontece 7 vezes por semana. Quando você aprender a se compromissar, você vai virar uma pessoa responsável. Que é o canceriano. Entendeu? Pra mim, assumir compromisso é muito fácil. Eu não sabia esse negócio da roda. Achei legal. Eu assumo compromisso. Agora, o meu problema é que muitas vezes eu vou assumir um compromisso porque tem alguém falando, não, eu vou resolver pra você. Não, beleza, tá feito. Então, não, mas vamos falar que o canceriano é caseiro, vai fazer chantagem emocional, chorão, que é muito emocional, canceriano rege a imaginação. As imagens do inconsciente, por isso que tem a ver com a mãe, né? É o contato, é a nutrição com a mãe. Então, a criança, né, ela é nutrida pela mãe. Então, pensa assim, você como feto, você tá sendo nutrido pela sua mãe, fisicamente. Sim. Então, pensa isso agora na esfera psíquica. Esse é o canceriano. Ele tem uma nutrição com o inconsciente coletivo. Ele é o contato direto. Tanto que o meu astrólogo, que é o Gregório, ele falava muito, canceriano tem a ver com imagens. As imagens que brotam da sua cabeça para isso pro mundo. Por quê? Porque... E aí você vê o jogo, foi literalmente você acordando e pensando, caralho, Master. Ele falou, você tem que fazer isso da sua vida. Se você não fizer da sua vida vai travar, entendeu? Cara, isso é astrologia, entendeu? Não é tipo, olha, você é canceriano? Então faz isso. Não, cara, não tem nada a ver. Um bom astrólogo sabe disso. Aí o que acontece? Tem astrólogos que acreditam que o acidente é uma coisa, tem astrólogos que acreditam que o acidente é outra coisa. Por exemplo, aí vão pegar a maior astróloga viva hoje, a Liz Green, lá de Londres, vários livros. Ela fala, cara, eu não sei o que é ascendente. Tem livros que ela fala isso. O ascendente é tão complexo. O ascendente, ele é o mundo te oferecendo as oportunidades que você tem que reagir. Então, se você tem ascendente aquário, você nasceu umas 4, 5 da tarde? Cara, eu não sei. Tá, se você é de Gêmeos, o ascendente
Desculpa, o ascendente em Sagitário é às 6 da tarde. Então você nasceu de noite, 8, 9 da Deve ter sido. Acho que foi 10h30, alguma coisa assim. Aí provavelmente é aquário o seu ascendente. Aí o que acontece? As experiências aquarianas, elas vão te propor... O mundo vai te proporcionar experiências aquarianas pra você cumprir a sua função geminiana. Só que uma experiência aquariana proporcionada pra você vai sentir que o mundo é aquariano. Você vai começar a reagir como aquariano. Tá. Né? Eu tenho ascendente em peixes. Então, assim, as experiências piscianas de espiritualidade, de altruísmo, de pensar no todo, da arte, elas vão me proporcionar maneiras de você trabalhar essa as imagens questão. Entendi. Entendeu? E aí você tava falando do... É meio parecido. Você tava falando do... A gente vai perder, né? Você tava falando do momento Desculpa, que você... Não, é porque a gente saiu na tangente, mas aqui é 200 tangentes por minuto. No momento que você teve aqui, vou fazer um jogo. Como é que foi não tenho... entrar nessa cadeia não produtiva? Não sei nada. Né? Como foi falar pra sua mulher, olha, vou fazer um jogo? Ela é minha sócia, né? Cara, a Pepita já existia. A Pepita já existia, a Pepita estava muito bem, né? Fazendo vídeos corporativos, a gente trabalha com marcas e tal. E eu estava já num movimento de tentar fazer um projeto VR, de tentar fazer um outro jogo, juntei algumas pessoas. Chegou a fazer alguns jogos institucionais, não chegou? Sim, fiz jogos de VR institucionais, fiz um outro jogo e tinha contratado um desenvolvedor. Então eu tava começando a fazer coisas, sabe? Aí quando eu comecei a fazer o Master Lemon, falei, vai durar 1 ano. Chamei o Thomas. É 1 ano, cara. Não, gente, e assim, né, venhamos e convenhamos, né, cara, desenvolvimento de jogo é igual reforma de casa, né, você fala assim, vou gastar X e vai durar 3 meses, você gasta 4X e dura 8 vezes mais, né? Eu gastei 10X, então, e durou muito mais, mas o que acontece, né, aí eu tinha 1 ano, né, aí eu contratei um consultor /GD, eu não sabia nada, né? Ele me ajudou a montar a equipe e falou, vamos fazer. Só que o que acontece? Eu tava trabalhando... GD, pra quem de casa não sabe, é Game Developer. Game designer, é quem faz... É designer, eu achei que era developer. Game designer. É designer, tá. É quem faz o sistema de interação do core loop do jogo, que faz esse é o jogo, vou atirar, vou ter que matar zumbis do ponto A pra chegar no ponto B. Eu sou um urso com a Kalishnikov atirando, isso. É tipo isso. Não, e tem uma coisa extra também, que é o game design, ele é um negócio complicado, porque tem que ser intuitivo, pra não ter tutorial. Que é o grande desafio que a gente tem nos jogos, é conseguir fazer aquele game design não ter cara de tutorial. Eu gosto muito disso também. E aí o que acontece? Quando o vídeo deu 6 meses, eu tinha mais 6 meses. Aí durante 2 anos eu fiquei trabalhando com essa pressa de tenho mais só 6 meses. Horrível. Eu ficava mal, o jogo tava um lixo pra mim, né? Muito lento o processo. Mas sempre foi pixel art. Sempre foi pixel art, mas, por exemplo, não tinha os menus de palavras, coisas assim. Aí teve um dia que duas coisas aconteceram. Eu estendi bastante prazo, mais 1 ano e meio, uma coisa assim. E eu comecei a entrar mais no GD, eu comecei a entrar na Unity. Aí eu percebi 2 coisas. Primeiro, o jogo eu tinha que fazer um jogo que eu gostasse, antes de tudo, assim. Né? Só que eu sou uma pessoa muito sinestésica. E eu fui descobrindo isso, porque assim, eu não sei me expressar, não sabia, né? Eu sabia falar, eu quero fazer isso. Sabia visualizar, olha, isso aqui vai ficar bom por causa disso. Eu não sou uma pessoa eloquente, racional, não sei qual é a palavra pra isso. Eu sou sinestésico. Eu acho que essa é a palavra, tá? Eu não sei o que essa caneca faz. Aí quando a caneca tá pronta, putz, não pode ser amarelo. Essas 3 pontinhas tem que vir pra cima. Entendi. Eu preciso ver a coisa pronta pra manejar. E é horrível, né? Porque eu falo, isso tá legal, pode fazer. Aí tinha que refazer várias partes que eram demoradas. Deve ter muito material que foi perdido, que foi feito. 90%. Não, teve 3, 4 Master Lemons ali. De qualquer jeito, o que eu percebi, quando eu entrei na Unity, eu comecei a fazer as coisas da Play. E aí você via e você conseguia... Entendi. E é muito melhor. E aí eu percebi que o software... E aí as pessoas sempre falam isso, né? Mas o software é um mecanismo de expressão. Tipo, quanto melhor você sabe mexer no Illustrator, melhor designer você é. As pessoas falam isso. Aí parece besteira. Parece besteira, né? Não, o designer é outra coisa. Não, o software, ele é uma ferramenta. Aí quando você começa a entrar nisso, aí eu comecei a entender que aí eu comecei a... E aí quando você aprendeu a linguagem também, isso, né, cara? É aquela questão também com as línguas, com a polimateia, com tudo isso que é... Você compreender aquela linguagem, o mecanismo ali gira diferente. Faltou um AC1000 de game design. Tinham que ter lançado um AC1000 aqui, ó. É bem complexo, né? Do game design. O que eu acho que o que mais falta, como eu vim do cinema, eu posso falar a mesma coisa, assim. Falta bom senso. O que é um bom senso? É você ganhar um desprendimento, que eu tenho esse desprendimento, e isso também é uma coisa que me irritava muito. Porque às vezes eu pedia pra mudar, e as pessoas, mas você tá muito apegado, porque você é o criador. Eu falo, não é isso. E eu sei que não é isso, porque eu vim do teatro. E o teatro, tem muito teatro, fiz muito teatro. O teatro não é sobre as suas ideias. Só uma coisa. Eu só imagino o pessoal em casa ouvindo, né? O que você fez na faculdade? Letras mandarim.
Mas aí depois, não, mas eu lancei esse filme. Não, mas eu lancei esse jogo. Não, mas é porque eu vim do teatro. Eu me formei ator junto com a coisa. Então, assim... O teatro é a cultura do processo. E aí você aprende, como diretor, ou como... que o diretor, ele não tá a serviço das próprias ideias. Ele tá Você fez teatro aonde lá em São Paulo? no Célia Helena. Tá. O teatro, o diretor, ele tá a serviço do material. É o guardião do material. A peça de teatro, ele é o principal. Então, o diretor é um decifrador. Então, você tá lá pra descobrir. Você não tá lá pra falar, vai ser assim porque eu gosto. Pra qualquer coisa. Não é só no teatro. Mas... Eu ouso dizer que o menino Brecht concorda com você. né? Certamente. Não. Então... certamente. E olha que talvez o Brecht não tanto, sabia? Porque o Brecht, ele tinha essa questão do distanciamento, né? Ele tinha um propósito mais forte. Eu li toda a obra do Brecht. Eu amo Brecht, eu amo Galileu, tipo, não tenho... Mas o que eu mais estudei foi o Stanislavski. Tá. Stanislavski, ele falava muito da busca da organicidade. Então, eu levei isso pra coisa do processo. E é um processo muito mais duro, porque você pede pro desenvolvedor fazer um negócio e muda. Mas aí eu comecei a descobrir que é assim, né? E aí, cara, quando eu entrei nisso, aí foi 2023 só. Caralho. Aí o jogo já tinha 2 anos e meio. Aí precisei mais de 2 anos e meio. Entendeu? Mas esses 2 anos e meio você meio que recomeçou o jogo. Não, eu meio que recomecei, mas não. Mas, por exemplo, criei o menu de palavras, criei os poderes que vêm a partir disso. É que o legal, uma coisa que o pessoal não sabe, que existem umas... O jogo é composto, em termos de gameplay, de uma série de palavras intraduzíveis que você busca. E são sempre intraduzíveis as palavras assim, mais curiosas. Algumas são meio cotidianas, mas muitas delas, assim, muito intraduzíveis. Principalmente quando você pega aquelas de povos mais orientais, umas palavras muito intraduzíveis. E aí ela tem um poder de fazer alguma coisa que vai desenvolver algum tipo de... resolver alguma questão lá do gameplay, né? Então, esse menu de palavras é algo central no Master Lemon hoje. E não tinha. Nasceu em 2023... Depois que eu entrei no GD. Baita ideia. Porque sem as palavras, ele vira muito visual novel. Vira muito mais visual novel em relação... Tinha muito mais puzzle, por exemplo... preciso pegar o celular, preciso tirar o NPC de lá. Aí o que acontece, né? Tinha até combate. Existia fantasmas no jogo. E você usava o Radilust pra empurrá-los. E depois você aprendia a matá-los, entendeu? Tinha uma coisa desses fantasmas. Mas eu acho certo ter tirado. Então, mas eu tirei isso em 2023 também. É porque ia tirar o foco do jogo, que é as palavras. Então, o que acontece? Aí começa a ter grind, começa a ter nível, ter level. Então, balanceamento, coisas que eu falei assim, putz, se meu amigo era poliglota e a experiência do jogo é o poliglotismo, o jogador só tem que pensar nas palavras. As palavras não pode ser, estou aprendendo idiomas. As palavras têm que estar dentro da mecânica. E isso faz o jogo ser um jogo de aventura, não ser um jogo de language learning. Sim. Não é um jogo educativo, é um jogo de aventura, que usa das palavras como ferramentas. E eu senti... Posso ser irônico aqui? O jogo é muito Ubuntu, né? Ubuntu? Ubuntu é uma palavra do Banto, né? Eu tinha colocado no jogo, tirei. Ubuntu é uma palavra do Banto, que é eu sou porque nós somos. Sim. Né? Que é essa ideia do pertencimento do indivíduo na coletividade. Que é a ideia que... O indivíduo de verdade vai florescer quando o individualismo está morrendo, quando você está vivendo de forma coletiva, quando você está vivendo inserido como um ser social ali nos outros, né? E então, à medida que o Lemon tá nos ensinando tudo aquilo que ele já passou, ele tá ficando na gente, você entende? Então, assim, a morte dele é só um detalhe, é só uma passagem, saca? Agora, por isso que a história não é triste, porque a história, em última instância, final do jogo. Tá falando que é isso, saca? Vou dar um spoiler aqui. Que a gente continua a existir dentro um do outro na medida que a gente é humano, na medida que a gente tem essas experiências e tal. Tem um momento do jogo que tem a quebra da quarta parede. E aí acaba que o jogo não é mais sobre o Júlio, não é mais sobre o Limão, é sobre a gente. Essa é a escadinha que eu quis fazer. E aí no final... Não, e é muito bem feito, porque é muito sutil. Até que você percebe que você tá envolvido com... No final, que é o Júlio falando com você. E eu achei muito legal, porque se você não tivesse essa noção de cinema, eu acho que você não tinha feito isso. O seu jogo, inclusive, eu acho que poderia ser classificado, o pessoal usa muito aquele termo comfy game, que é os jogos confortáveis de jogar. Cozy game, cozy game, que porque não é um só visual novel, tem puzzle, tem que pensar pra fazer os puzzles, mas não tem aqueles puzzles impossíveis, que às vezes Resident Evil tem, sabe aquela coisa, se chegar, eu não cheguei a ficar travado no jogo. Não é pra travar mesmo. O jogo não tem essa ideia, porque o Chants of Sennaar, eu zerei o Chants of Sennaar, ele teve de eu largar o jogo, não tem jeito, eu não consigo decodificar esse negócio. De eu largar e voltar, porque é a ideia, o centro do Chants of Sennaar é a decodificação. E o centro do Master Lemon é a história.
Só que é justamente a dinâmica e gameplay que permitem ele ser mais longo do que o To The Moon. Porque o To The Moon, se ela tem 2 horas de jogo, é 1h30 de jogo, e o seu... Eu joguei 5 horas e meia. Tem gente que joga em 4, tem gente que joga em 6, tem gente que joga em 10. Eu peguei essa história. Os 5 horas e meia foi o quê? Eu zerar sem estar na perspectiva completionista, mas sem dar mole em relação a objetos que poderiam ser investigados no ambiente. Então, tipo, sei lá, eu peguei umas 90 relíquias lá que tinham, mas eu tô numa sala, pô, o que dá pra pegar aqui nessa sala? Aí dava uma voltinha, não sei o quê. Mas é um jogo gostoso de passar o tempo. E você não colocar combate, eu achei uma coisa muito certa, porque senão ia tirar muito o centro do que ele é, se ele fosse difícil demais, se os puzzles fossem muito difíceis. Agora, não é aquele puzzle, tipo, de simplesmente leva lá, traz aqui. Não, você tem que pensar alguma coisa. Uma vez ou outra, assim. Também não é nada muito quebra-cabeça. Mas não é que... Porque a dinâmica dos puzzles existe pra permitir que você vivencie aquela história por um tempo maior, com mais divertimento e tudo mais. Foi a perspectiva que eu tive. Sim. Tô especialista, Marcelino. Não, eu tô imaginando que a sua ideia foi basicamente a ideia dessa imersão, né? Você tá imerso ali dentro do jogo no momento em que você tá jogando. De quando você tá jogando ali, você tá... Sim. Sabe, assim, de... Todo mundo fala que o jogo é super imersivo. É muito louco, né? Porque eu falo, nossa, mas é um jogo em pixel, mas é... Mas aí que tá, cara. Eu fiquei pensando assim, porra, o quanto que o fato de você ter vindo do teatro, você ter passado pro cinema, então assim, porra, você lê Stanislavski, você estudou pra caralho e tal. Sim. Então você tem toda uma teoria, toda uma bagagem cultural atrás de pensar em como criar esse simulacro imersivo. Isso foi... Cara, obrigado, porque isso foi muito pensado. É isso que eu queria saber, difícil, se isso foi algo que você tava ali pensando e o quanto que essas teorias... Né? Porque, tipo assim... Cara, isso é legal até de falar, porque eu não sei o quanto que isso é muito profundo pra falar aqui, mas assim, de tudo que... Eu estudei muito storytelling, muito roteiro de cinema, estudei muito teatro... A coisa mais profunda que eu estudei na minha vida de storytelling foi Stanislavski. Porque a questão, Stanislavski, ele mudou o mundo da direção, né? Como? Lendo Chekhov. Então o que acontece? Ele pegou, e aí nos escritos dele, ele fala que ele leu a Gaivota a primeira vez e não gostou. E aí ele falou, não, é porque eu tenho que ler sentado. Então ele abria e fala assim, qualquer peça você tem que ler 2 vezes. Olha que louco, Stanislavski falando isso. Aí às vezes você vai fazer peça com ator, ou filme, com seu... Nossa. E aí vem o ator que mal leu o seu roteiro e fala assim, tem uma mudadinha aqui, sabe uma coisa assim? Você fala assim, putz, isso é normal, né? A vida mudou, tudo, mas olha o respeito que o cara tinha pela obra, né? E aí, ele, quando chegou no final da vida dele, ele meio que descartou tudo que ele fez. E ele começou de novo. Ele abriu uma companhia de teatro e ele falou, cara, talvez a gente nem estreie, mas eu preciso continuar essa pesquisa. E depois que ele faleceu, esses alunos lançaram alguns livros contando desses momentos. E aí tem um livro, que o Fábio, que era um ator que eu trabalhei muito, que me indicou, né? Eu tenho que falar dele disso, que é o Análise e Ação. Que a primeira coisa que ele fazia era uma análise extensiva e objetiva da obra. E quando você olha a análise que ele fazia, você fala assim, cara, isso aqui é material de storytelling puro. Muito melhor do que, sei lá, vou dar um exemplo besta que eu uso, né? Mas que é a teoria dos 10 dos estágios de story beats, que você vê, Christopher Vogler, Poder do Mito, Jornada do Herói, não sei o quê. Isso aí é tudo uma reciclagem de Aristóteles. Porque quando você pensa em Aristóteles, vai lá pra poética, né? O que é o ato? O Master Lemon tem 3 atos. Os filmes têm 3 atos. Tudo tem 3 atos. Ato é ação. Cara, ação. O que acontece? Eu estou vivendo minha vida e a ação do ato 1 do filme estou vivendo minha vida. Então, sei lá, o mais básico, Matrix. Matrix é básico. Porque eu acho que muita gente conhece. Eu sou o Neo e eu estou vivendo a minha vida. E aí vem alguém falando assim, tua vida não é essa? Sua vida não é essa? E ele fala, não, chama a gente, põe os negócios na barriga, não sei o quê. Aí uma hora bate na bunda o negócio, ele toma as 2 pílulas e só ali muda a ação. Se você parar pra pensar, o Neo, o Thomas Anderson, tá tentando viver a vida normal. Essa é a ação principal do Matrix. Do ato 1. Ato 2 do Matrix começa quando ele toma, que ele tem que ver o oráculo. Ele tem que se preparar pra acabar com a guerra. A gente acha que é isso. E aí esse ato é quebrado no meio com o sequestro lá do Morpheus, aí ele volta, e aí o ato termina quando ele morre. Ele morre, né, no filme. A ação do filme ali é meio que visitar o oráculo e salvar o Morpheus. E é só, entendeu? Então o que acontece? A unidade de ação, você tem que saber entender as grandes ações que acontecem. Isso aí o Aristóteles falava e o Stanislavski mostrava isso. Se você não entende a ação, aí o que acontece? Aí você começa a pôr, faz isso, depois isso. Cara, assim, eu estudei muito pouco do Stanislavski, mas é uma coisa que me pegou muito, que é um negócio que, tipo, depois eu fiquei... Várias vezes na minha vida eu me pego olhando isso, que eu acho uma das coisas mais genial de toda, é ele falando como que a peça é a realidade e a plateia é a ilusão. A plateia é um voyeur que tá vendo ali
de fora. O que é real pra nós, pro ator, pra quem tá dentro, é a peça. Sim. Nós estamos vivendo a realidade aqui. E é uma busca... Eles são o voyeur, eles estão vendo de fora, mas a gente sequer consegue ver que eles estão vendo. Então a gente nunca parte do preceito que eles estão vendo. A gente parte do preceito que essa é a nossa realidade, que nós vamos vivê-la. É a busca pela organicidade. Que é essa busca da organicidade e tal, né? E bicho, eu pensei assim, porra, uma forma tão original, assim, tão diferente de pensar, porque assim, porra, ao longo da sua vida, você vai lendo, você começa a ler, aí você começa a ler peça de teatro, aí você fala, pô, que legal, vou estudar um pouco, tal, não sei o quê. E eu achei, assim, pra mim foi um momento de muita ruptura, saca? Foi um momento, assim, do cara tirar uma cortina e pensar, e eu falar assim, porra, eu não acho que eu teria chegado nessa conclusão sozinho. Do Stanislavski que você falando. Só que eu acho que muitas vezes é isso, né? O ovo de Colombo, o mais simples e o mais genial, é muito fácil depois que alguém faz. Ah, sim. É muito lógico depois que alguém faz. Depois que você entra em contato com essa visão dele, você fala assim, cara, é isso. Você tem que pensar isso a partir disso. E você vai ter uma outra experiência disso. Seja como leitor da peça, seja como plateia da peça, ou seja, atuando, independente de como que você tá atuando. E ainda falando dessa questão de atuação, uma coisa que eu percebi no jogo, é primeiro, como que eu achei de altíssimo nível a dramatização das vozes. Ah, Eu quero que você comenta sobre isso. tá bom. E quero que você comenta sobre o Arguelles. Ah, tá bom, tá bom. Que são dois tópicos que eu não queria que ficasse de fora. A questão do... que é muito comum jogos que são localizados pro português, a dublagem ser bem mais ou menos, sabe? Tipo, às Sei. vezes... Cara, e é muito bom. Queria que você falasse sobre esse casting Tá. de... E você é um deles, você é um dos atores. Sou. E que você falasse um pouco sobre esse casting e depois falasse um pouco do Arguelles. Tá bom. Que é o personagem central da história. Só concluindo essa coisa do Stanislavski, que foi isso. Então, isso... Eu fiz o jogo em 3 atos, né? O jogo tem 3 atos. Mas, no fundo, o personagem tá sempre fazendo alguma coisa. Os objetivos são claros. E aí você chega no que o Stanislavski chama de super objetivo da obra. E aí você tem que entender por que você tá fazendo aquilo. Aquilo que você tá fazendo tem um super objetivo, que é um objetivo que tá para além da obra, né? Então, os personagens têm os objetivos ali, tem as coisas que eles querem, tem as coisas que eles precisam, mas tem o objetivo da obra existir. E essa era a reflexão que ele fazia no final. Por que essa obra existe? É maravilhoso, cara. E aí, quando você vê lá no roteiro, é o tema. Né? O tema de um filme, né? Isso aí também tá na teoria de roteiro. Sei lá, vamos dar o exemplo do Robocop e do Padilha, que é um filme que eu não gostei. Mas tudo bem. O Padilha deu uma entrevista falando assim: eu sempre quis discutir fascismo. Só que ele não tá discutindo fascismo. Por quê? Porque no fundo, o que define o que um filme discute são as ações do protagonista. E não é o discurso, né? Esse foi assim, um diretor consagrado. E aí, quem conseguiu maravilhosamente fazer isso foi Starship Troopers, o filme. Porque é um livro brutalmente fascista e um filme brutalmente antifascista. Tá, vou assistir. Tá? Cara, vê com esse viés que você vai pirar. Tá. Porque assim, o livro, ele é um livro muito facho. Muito facho. Tá. E o diretor, quando recebeu o livro, falou: caralho, esse livro é muito facho, eu preciso de subverter isso. Starship Troopers. Tá. Tropas Estelares, que é o filme combatendo besouros alienígenas. Eu preciso ver, eu não conheço. Sacou? E o diretor falou: não, eu quero falar de antifascismo aqui, eu quero transformar essa obra abertamente filofascista num libelo contra o fascismo. Interessante. E ele consegue criar isso exatamente pelas ações dos personagens e pelas dicotomias que ele vai apresentando ali. Então ele eleva aquilo numa última instância tão grande que faz uma caricatura de si mesmo. É um negócio genial. Eu vou assistir. É genial. Tá bom, beleza. Mas de qualquer jeito, a questão do super objetivo da obra, isso muda quando eu chego pra falar com os atores, por exemplo, né? Eu tenho um amigo do teatro, que é o João, que fez o Limão, né? Então eu liguei pra ele e falei: você não quer me ajudar? Ele fazia dublagem, né? Ele é um amigo de longa data, ele é bom ator, né? E eu falei: você pode fazer o Limão, eu conheci a voz dele e tal. Então ele fez o Limão. E aí, como ele é dublador, ele falou: vou pensar nos amigos aí, fica tranquilo, né? Eu sei que a grana tá curta, aquela coisa de amigo de teatro, assim, né? Ele sabe que não é um filme de Hollywood, né? Então, aí quando eu cheguei no set, a gente gravou tudo em um dia. Ele que montou o elenco, assim, ele pensou: pra esse personagem eu pensei o Bretas. Entendi. E, cara, foi um negócio, assim, foi um presente que eu ganhei. Nossa, que massa. Mas são cara. bons demais, cara. São bons. Você ganhou o diretor de casting junto com o ator, que coisa maravilhosa. E aí, tipo assim, o que eu quis fazer? E eu te falei do Starship por causa do Verhoeven. O Verhoeven que faz o Starship Troopers, ele fez o primeiro Robocop. Foi dele? Entendi. Pô, então melhor ainda. E aí o que acontece? Eu tinha as cutscenes sem o lip sync. Por quê? Porque eu não tinha lip sync. As cutscenes não iam ter lip sync. Aí eu falei assim pros atores, eles acharam que era uma dublagem.
Aí ele falou, é voz original. Acho que pra eles foi mais legal. Entendi. Porque eles não tinham... Não tava lá pra ouvir um vídeo e repetir. E eu tava lá. E aí o que eu falei pra eles, assim, o João... Eu fiz uma coisa que eles não fazem na dublagem. Eu coloquei os dois na sala. Então eu fiz a cena... Ao vivo. Atuada ali mesmo. Atuada. E, cara, isso muda... Cara, muda tudo. Nossa, que Porque eu senti muita verdade nas vozes, entendeu? Aí eu queria comentar sobre isso. E eu queria comentar sobre o Arguelles. Então, e aí o que acontece? O Limão, o Arguelles é o Francisco Bretas, né? O Yoga de Cisne, Cavaleiro Zodíaco. E ele é, tipo, os Bashiris são várias ilhas. E eles são criadores de línguas, vamos dizer assim, né? E um dos grandes mestres é o... Fala um pouquinho sobre esse universo. Tá. Pra poder ambientar o pessoal. Então o Limão, ele tá indo pra Islândia, só que ele, por algum motivo, ele é transportado por um arquipélago que tá sendo ameaçado por uma névoa que come memórias. E nesse arquipélago vivem os Bashiris. São seres que têm poderes especiais oriundos de palavras. E aí as ilhas são temáticas, né? E cada ilha tem um mestre. A ideia é que tenha dezenas de ilhas, tudo, mas a gente fala de 5 ilhas no jogo, né? Uma delas é a ilha da biblioteca, que é uma floresta que tem as relíquias. E onde tem as relíquias tem os idiomas da humanidade e tal. E o mestre Arguelles é um dos mestres, e é o mestre que recebe o Limão nesse mundo. E o Limão, ele admirava muito um hiperpoliglota chamado Alexander Arguelles. E eu fiz esse mestre em homenagem ao Arguelles, por ser o mestre do Limão, né? Então eu queria que fosse o mestre do Limão no jogo. E o Arguelles é esse hiperpoliglota, né? Acho que você deve saber que o hiperpoliglota, ele tem que saber 6 ou 7 mais de 4 línguas nível B2. O Arguelles tem mais de 60 e tal. 61. Não, acho que é eu não sei o nome de 60. O Bashir você trouxe do árabe mesmo? A ideia é usar a ideia de portador de boas notícias? Cara, eu pesquisei um monte de coisa. Eu lembro que na época eu tava procurando palavras pelo GPT. Tinha acabado de sair o GPT e... Tem o Bashir, mas já existia o nome. Aí quando eu percebi que tinha, eu meio que usei pra ver, tem alguma palavra parecida? Aí falaram. Aí eu achei bem legal. É porque tipo assim, o Bashir é como se fosse o Amalta do Tahuantinsuyo, dos Incas, ou o Mashmashu da Mesopotâmia. Consegui colocar a Mesopotâmia no episódio. Muito bem. Falta colocar mesmo agora. Tá. E que é exatamente esse cara que é um polímata e que traz boas notícias. A gente chama de Bashir. E aí vem o Al-Bashir, né, como sobrenome, que é isso, que é um portador de boas notícias. Que legal. Pô, então, eu fui super na intuição, assim. E é curioso, porque quando... Aí eu criei os Bashires, e era uma coisa muito de língua, assim, né? Tinha o Bashir X. Aí quando eu fui começar a criar a side quest do jogo, eu percebi que é o que tava faltando. Que a língua, ela transcende a língua, né? A língua via cultura, isso é óbvio, né? Então, eu comecei a entender que as sidequests, elas precisavam representar as línguas através de cultura. Então, por exemplo, eu tenho uma sidequest que é o pai procurando a filha que sumiu porque não quer participar da quinceañera, entendeu? Ok. Bom, quinceañera é um tema, é um tema, né? Pelo bem ou pelo mal é um tema. Né? E eu falei, vou pôr, né? Então a gente fez a sidequest em cima disso. Que foda. E tem sidequest de algumas culturas no jogo. Que massa, que massa. E aí, quando eu fui pra Islândia, que tem uma sidequest bem simples, né? Pra representar a cultura islandesa, eu entrei no Google, falei, vou pesquisar o que eu posso pôr da Islândia aqui e tal. E eu cheguei em contato com uns vídeos falando do Huldufolk, que é o povo escondido. E basicamente os islandeses, por pesquisa, metade deles acredita nesses seres místicos que habitam a Islândia, na mesma realidade, que é um paralelo chamado Huldufolk. E quando eu fui ver os desenhos, foi muito parecido com os Bashiris, tem ali todos, são baixinhos. E eu fiquei assim, what the fuck? Pra mim foi um momento de arrepiar, assim. Foi um dos momentos que eu falei, nossa, esse jogo tem coisa, né? E... enfim, então foi assim que nasceram os Bashiris. E o Arguelles, eu fiz com essa ideia de homenagear tanto o Arguelles, mas eu acho muito mais o amor que o Limão tinha pelo Arguelles, né? Pra dar uma cara ali pro jogo, assim, sabe? É uma coisa que tem até, eu ouvi algumas pessoas comentando às vezes, coisa que é triste, que é o seguinte, a gente hoje, tipo, preocupa, briga por certos problemas, mas daqui a 100 anos, a gente não vai ser nem a foto numa estante perdida de alguém. Tipo, ninguém sabe, ninguém se importa. A não ser que você venda cobre de baixíssima qualidade. Exatamente. E aí, assim como o Eanazir, conhece o caso do Eanazir? Eanazir é um mercante de cobre da Suméria, da Mesopotâmia, da Babilônia, na verdade. Que ele vendeu cobre de baixíssima qualidade e tem várias cartas de reclamação contra ele. Então, tem carta de reclamação contra ele que tá no Museu de Londres e tal, e ele virou uma figura histórica por causa disso. Ele escreveu o seu nome na história sendo o 171 original, né? E até hoje a gente fala e ele é um personagem importante no Hora Boa. E ele é um personagem importante no Hora Boa porque, né, eu trago Mesopotâmia, que é o que o jovem tá querendo saber o tempo todo. A gente só traz o trend. Mesopotâmia, idiomas. É aquilo que o jovem quer saber.
E, Júlia, assim, conversa tá maravilhosa. A gente já vai ter um pequeno material aqui, dica, né? Vai ter material das entrevistas que a gente vai fazer com Júlia aqui, que vão ficar exclusivos pra você que é membro, tá? Por quê? Porque a conversa é gostosa demais, a gente estoura a nossa hora muitas vezes. Então, considere a possibilidade de virar membro. Júlio vai voltar em outros episódios, vocês já fiquem tranquilos, tá? Eu sei que a conversa tá uma delícia, mas nós vamos dar aquela pausinha. Pra nós vai ser 10 segundos, pra você será uma semana e nós voltaremos no próximo episódio. Júlio, obrigado, querido. Obrigado mesmo, valeu cara. demais. Nossa, foi maravilhoso. Boa, né? Foi tocante, cara. Eu tô com o coração quentinho, velho. Obrigado Obrigado. mesmo, assim, de coração. E lembrando que o pessoal tem que comprar um jogo. Exatamente. Aproveitem, comprem o jogo em qualquer plataforma, tira aquele print, mande pro e-mail do Hora Boa, que nosso menino Tuller está colocando aqui na tela de todo tamanho, tá? E o Júlio vai te presentear com uma outra chave para você dar ela de presente a um amigo seu. Tá certo? Então, assim, muito melhor do que ele dar 50% de desconto é ele dar esse presente da amizade, assim como o Limão foi esse presente da amizade na vida dele, se torna esse presente pra todos nós, cara. Eu tô emocionado mesmo, mano, assim, de Cara, coração. quando você termina o jogo, uma coisa que a gente vai falar depois em outro episódio é que você entende que aprender outro idioma não é sobre só comunicação. Não. É sobre entender uma cultura, é sobre entender um novo universo sem saber que existia. E você sai com essa vontade de explorar mais aí os idiomas. Então, parabéns pelo jogo. Não, é descortinar um novo mundo mental, cara. É ver o mundo com uma outra lente, com outro olho, com outro pensamento. É algo que muda muito a gente e muda muito a gente pra bem, né? A gente se torna muito mais empático, muito mais coletivo nesse sentido. Júlio, obrigado, querido. Valeu demais. Episódio espetacular. Obrigado a todos vocês aí em casa que tornam esse projeto possível. Lembrando, né, que você pode se tornar membro deste lindo canal. E aumentando os membros, pode aumentar a frequência de live. É isso. Não compre Hora Boa hoje. Não compre Hora Boa hoje, tá? Nós temos novidades pra vocês chegando e a gente conta isso pra vocês primeiro no nosso grupo do Telegram, que é lá para os membros. Então considere a possibilidade de virar membro, curta, dê like, tá vendo a gente no celular, hypeia, tá? É muito bom pros algoritmos e a gente precisa de vencer o algoritmo. Um beijo no seu coração. Menino Alberto, obrigado. Valeu. Mais uma vez por Tamo junto aí. tudo. Até a próxima e Valeu. tchau.